Graças a Deus, né, irmãos? Pastora Frânio, vem aqui. Hoje, Pastora Frânio vai trazer a mensagem da Palavra de Deus, né? União ou apenas reunião, né? Pastora Frânio é o nosso secretário regional, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, dê a sua palavra de saudação pela convenção também na sequência. Amém. Se for oportuno, que Deus te use nessa noite, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos reunidos como o corpo de Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o que o Senhor nos dá é o suficiente. Em Cristo Jesus temos tudo o que precisamos, e em Ti, ó Deus, somos satisfeitos. Nós te louvamos, ó Deus, pela grande salvação que o Senhor nos alcançou. E dentro deste momento de adoração e louvor, vamos agora abrir a Tua palavra, Pai, para compartilhar da Tua vontade para as nossas vidas. Ministra sobre nós a Tua palavra. Toca, ó Deus, nas áreas da nossa vida que o Senhor quer trabalhar, e que o Teu poder, a Tua bênção e a Tua direção nos impulsionem, ó Deus, na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. É uma bênção poder estar aqui com vocês nessa noite. Estou aqui hoje, já tendo participado à tarde também na reunião de conselho, juntamente com os conselheiros dessa igreja. Enquanto a gente está aguardando o direcionamento de Deus para a transição pastoral aqui para Iapé da Barreirinha, a gente reforça que os irmãos continuem em oração, intercedendo por esse propósito. Que Deus é o Senhor da obra, é o Deus que provê, é o Deus que não nos deixa desamparados em nenhum momento. Como representante da diretoria regional, a gente traz também essa palavra de gratidão a Deus pela vida dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos e de cada irmão e irmã que ama ao Senhor e a sua obra e tem trabalhado em prol da missão de Deus aqui onde Deus nos colocou. Hoje estou aqui, me sinto em casa, porque a gente faz parte do mesmo povo, o povo de Deus, a família de Cristo. E também transmito aqui a saudação da minha esposa, diaconisa Adriana. Ela, como muitos dos irmãos sabem, ela tem passado algumas necessidades de saúde. Neste ano que foi atípico, fez uma cirurgia em maio do ano passado. Agora, no dia 20 de janeiro, fez outra cirurgia na coluna também. Retirou uma hérnia que havia extravasado ali, então tinha prejudicado bastante o movimento e a atividade do ministério. Mas com a graça de Deus vem se recuperando. Hoje faz 14 dias dessa cirurgia e a gente crê que dessa vez as coisas vão ser diferentes, que esse ano seja diferente também. Amados, a gente vem aqui hoje e a gente vendo aqui nos testemunhos dos nossos irmãos sobre o pequeno grupo, a gente vê a mão de Deus e o trabalho de Deus nisso tudo. E pequeno grupo é instrumento de Deus para unidade. A gente tem na palavra de Deus, a gente nota Deus colocando o homem no mundo. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, e também não é somente no contexto do casamento, é no contexto do casamento, mas não somente nele. A gente vê que Deus faz o solitário viver em família, e a gente entende que isso faz parte da obra de Deus aqui. Nós precisamos de Deus e de pessoas. Nós precisamos do Senhor e nós precisamos uns dos outros, porque é nesse contexto que Deus trabalha e opera nas nossas vidas. Você imagina, olhando para o título aqui, imagina uma entrevista de emprego. Se você é um adulto funcional, possivelmente você já fez alguma entrevista de emprego na sua vida em algum momento. Eu vou abrindo aqui minha Bíblia, deixar abertinho aqui. Está todo mundo reunido ali numa salinha, talvez. Um após o outro vai comparecendo diante do RH. Imagina a cena. Você vê ali todas as pessoas com o mesmo propósito: conseguir uma vaga. Eu já fiz entrevista de emprego. Já
estive no mercado de trabalho antes de entrar no ministério. Imagina você fazendo um concurso público. Também já fiz um concurso público. Fiquei em segundo lugar, mas era só uma vaga. Todo mundo ali naquela salinha, tenho formação de design gráfico, era para designer gráfico do Ministério Público, lá em Santa Catarina. 2 vaguinhas, eu só precisava que tivesse 2 vaguinhas, só tinha uma. Deus tinha outros planos para a minha vida. Estava todo mundo ali reunido, no mesmo lugar, tal qual uma entrevista de emprego. Mas você às vezes não tem a sensação que está todo mundo junto, mas não está? Quando às vezes a sua família pode se reunir, num propósito ali de final de ano, num churrasco de domingo, num momento de celebração, está todo mundo reunido. Mas as coisas não andam como deveriam. A pergunta de hoje ela vem para provocar a gente dentro do contexto do Salmo 133. Uma das passagens mais conhecidas da Escritura e mais pregadas. Eu abrindo a minha Bíblia aqui, se você quiser abrir e deixá-la aberta, a gente vai fazer uma reflexão hoje na palavra de Deus, nessa mensagem bíblica, olhando para este salmo tão conhecido da gente. Eu estou usando a tradução Nova Almeida Atualizada, NAA, talvez se a tradução for Almeida, é bem parecida. E a palavra diz assim, no primeiro versículo, olha a interjeição, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nota, o propósito de Deus, e aqui é demonstrado como, vamos colocar Deus aqui, ele falou através do salmista, neste cântico de Davi, Deus fala através de Davi, como um pai que tem prazer de ver os seus filhos unidos. Ele diz como é bom, como é agradável. Em algumas traduções fala como a harmonia dessa unidade também se manifesta aqui nos termos possíveis que a gente, olhando para essa escritura, interpreta. Deus, como Pai, Ele vê como é bom e agradável, como é prazeroso que os seus filhos vivam em união. Deus tem prazer que seus filhos vivam unidos, não apenas reunidos. Olha, a igreja que a gente muito referencia, e como foi referenciado aqui também sobre o trabalho dos pequenos grupos. A gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos. Antes de nós termos uma igreja institucionalizada, a igreja de Cristo existia. Não tínhamos um púlpito, não tínhamos uma recepção, uma porta, banquinhos, tínhamos casas abertas. O lugar mais íntimo da vida de uma pessoa, a nossa casa. Essas pessoas tiveram um mover de Deus. Uma chavinha virou dentro da cabeça delas. E elas não só abriram a porta das suas casas, que você lembra lá de Atos, mas elas compartilhavam, tinham tudo em comum. E essa chavinha para a qual eu chamo a atenção, remetendo aqui este Salmo 133, é essa chavinha da quebra do individualismo, do viver para si mesmo. Hoje, e cada dia mais, a gente tem esse impulsionamento para que a gente viva para os nossos próprios propósitos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios sonhos e desejos. Existe um mistério no relacionamento de Deus. Lembra que Deus não precisa nada. Deus não precisa de nada. Isso faz Ele ser Deus. Este Deus que é Ele é trino. E ninguém vai conseguir explicar isso como verdadeiramente é. No céu a gente vai conseguir entender. Mas esse Deus que é trino, Ele, por querer compartilhar deste próprio relacionamento dessas 3 pessoas que são um Deus, que a teologia chama de pericorese, esse relacionamento, para compartilhar disso Ele cria a gente, nós seres humanos, para que conosco Ele possa compartilhar. Dentro desse relacionamento de pai, no Jardim do Éden, todos os dias Deus ali, na viração do dia comparece. Esse casal via Deus como Ele é. O pecado veio, afastou de nós essa possibilidade.
O pecado trouxe esse rompimento teológico. Hoje nós não vemos Deus como Ele é. A gente sente Deus. A gente consegue ver na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, a gente consegue perceber Jesus. Ao chegar aqui nessa igreja, eu fui recebido por irmãos que representam Jesus. Eu vi Jesus na vida dos meus irmãos, desde a porta, desde a reunião, desde o momento de louvor, nos testemunhos aqui. Eu vi Jesus. Mas como Ele é, esse rompimento houve, não o vejo. O pecado trouxe esse rompimento sociológico, porque a gente, a partir do pecado, também tem problema com os outros. O pecado trouxe um rompimento ecológico. A gente, inclusive, destrói o lugar que a gente mora, a natureza. O pecado trouxe um rompimento, inclusive, psicológico, que a gente consegue ficar de mal com nós mesmos. Sozinho a gente tem problema. O pecado faz isso. Mas eis que vem e a gente pula a história para chegar na chegada do reino. O reino de Deus está entre nós, Jesus veio. O reino de Deus, a era do já está entre nós, ainda não plenamente estabelecido, o reino de Deus. E dentro disso que o reino proporciona, essa unidade. Aqui no Antigo Testamento, quando a gente olha na palavra de Deus, esse chamado, esse lembrete, essa convocação de que nós valorizemos a unidade, chama a gente a lembrar que nós devemos viver em união. Essa união se manifesta numa harmonia, como aqui nós tivemos vozes, e a gente traz isso para a música. A gente tem vozes e a gente tem instrumentos que tocam a mesma música, mas não exatamente as mesmas notas. Ali tem uma composição, ali existe uma distribuição para que juntos soe da melhor forma. Nós não vamos ter o mesmo jeito de pensar em tudo, mas a unidade do povo de Deus, ela sempre foi fundamental. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, uma identidade precisava ser preservada, uma identidade diante dos povos, que se manifestou em cultura, em alimentação, nos hábitos, no jeito de ser. Essa harmonia se manifestava e a gente precisava. E aqui nós olhamos o desafio de viver juntos apesar das diferentes tribos, por exemplo. A gente olha para o Novo Testamento e a gente vem para cá, para 2025. O desafio da gente viver juntos. A palavra reunir, ela significa juntar, ligar, agrupar, agregar, congregar, conglomerar. Mas isso é suficiente para a gente ser a igreja de Jesus? Não é. Só reunir é uma pequena expressão do que identifica a gente com ser o povo de Deus. A gente olha para o versículo 2 do Salmo 133. E aqui nós vamos ver duas figuras nos versículos seguintes. O salmista Davi, quando compôs esse hino, um cântico de peregrinação, ele usou a figura do óleo da unção. E ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O que isso quer dizer, pastor? Para nós é um pouco distante da realidade. No Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas para funções ministeriais, como o sacerdócio. Lembra de Arão, sacerdote? Foi preparado um óleo especial, inclusive com especiarias, perfumistas, a gente tem um relato bíblico. Hoje, e isso prefigurava, isso era um tipo da ação do Espírito Santo. Hoje, quando alguém é ordenado ao pastorado, ao diaconato, para o presbiterato, quando alguém é ordenado, não é mais jogado óleo sobre essa pessoa. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. O óleo, a unção que vem de Deus hoje não é nessa forma física, mas é a presença do próprio Deus dentro de nós. Aqui manifestado para o serviço do ministério, foi comparado à unidade da igreja. Para o serviço do ministério foi comparado como essa unção que vem de Deus.
Se nós quisermos trabalhar para a obra de Deus, nós precisamos agir na unção do Espírito. Tudo que nós fizermos, nós precisamos verdadeiramente trabalhar em prol da unidade do corpo. Se nós valorizamos a ação de Deus na nossa vida, se nós permitimos que o Espírito Santo conduza a nossa vida, nós estamos habilitados para o ministério. Quando a gente fala de unidade, um dos desafios, da liderança, do pastorado, muitas vezes, é encaixar pessoas dentro daquilo que Deus tem para aquela pessoa. Porque nenhum de nós Deus chamou para ser inúteis na sua obra. Deus chamou todos nós a frutificarmos em algum momento. Infelizmente, nem todos entendem que a importância dessa unidade. Tem gente que é muito boa lá fora, às vezes trabalha como professor, trabalha como pedagogo, mas você traz para trabalhar na igreja, não consegue trabalhar com ninguém. Eu sou muito bom em trabalhar sozinho, pastor. Então não vai servir. Na obra de Deus, não serve. Nós somos chamados a trabalhar uns com os outros, porque nós vamos servir uns aos outros. Essa é a primeira figura que a gente tem aqui. Este óleo da unção que ele vem, escorre e ele transborda. A segunda figura que a gente tem aqui, olhando para o versículo 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon é um dos montes mais altos que a gente tem naquela cadeia montanhosa que circunda Israel. Era um pouco distante ali de Jerusalém. O cume deste monte geralmente vivia coberto de neve. E naquela região seca, proporcionava então um orvalho que refrescava a aridez daquela região. Eu lembro quando a gente teve missão no Peru, a diaconisa Tatiane esteve lá também. Interessante a gente notar climas e lugares diferentes do nosso aqui no Brasil. Lá em Lima, por exemplo, você não via chuva, era muito raro haver chuva, mas também é muito raro haver sol, os dias eram muito nublados. Era tipo uma Curitiba um pouco diferente. Lá, toda noite, as ruas ficavam cobertas de orvalho. A umidade que fazia uma espessa camada de nuvem sobre a cidade de Lima, capital do Peru, lá no Oceano Pacífico, tornava aquilo muito interessante. Para a gente, acostumado com a nossa condição de chuva e tudo mais, foi bem interessante notar essa diferença. Eu fico imaginando, naquele contexto sem chuva, algo assim. Este orvalho que cobria todas as manhãs aquilo. Porque a unidade faz isso. A unidade, ela transborda e abençoa muito mais do que apenas o indivíduo. E sempre foi esse o desejo de Deus, de que nós sejamos abençoados, e com a bênção que nós somos abençoados, abençoar os outros. Nós, com a consolação que somos consolados, também consolemos os outros. Deus sempre nos abençoa para que nós sejamos instrumentos de bênção para os outros. Mas e aí? Somos unidos ou apenas reunidos? O tempo presente, a correria da cidade grande, o nosso trabalho, as preocupações, os ministérios. Será que algo tem impedido a nossa comunhão? Será que o sentimento de acumular mais e mais apenas para si tem impedido algo? Como que a gente pode ser mais unido? Pensa. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente olha nas cartas de Paulo muitos apelos à unidade. O próprio Jesus falou que o nosso testemunho seria válido no mundo. As pessoas, ao verem a nossa unidade, entenderiam que nós realmente somos filhos de Deus. Nós realmente precisamos trabalhar no mesmo propósito, pensar a mesma coisa. Isso está lá na carta de Paulo aos Romanos. Lá em Romanos 12, versículo 16, na tradução NVT, diz assim: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Deus nos chama a viver a humildade verdadeiramente. Romanos 12, 16.
Porque o orgulho coloca a gente de um lado e Deus de outro. Deus se opõe aos arrogantes, Deus se opõe aos orgulhosos. O impeditivo para a unidade é nós pensarmos além do que deveríamos sobre nós. Esse é um dos impeditivos. Quando a gente é muito bom, e eu não digo que ninguém pensa assim aqui, mas pensa por aí afora. Não, eu sou muito bom para participar de um PG. Esse negócio de PG, reunido em casa, conversando. Não tem esse negócio que tem na igreja. Aqui tem luz, tem som, tem microfone. Não preciso disso, não. Eu tenho doutorado, tenho mestrado, sei lá. A gente pode pensar tanta coisa para a gente não se unir. A unidade não é uma coisa fácil. Quando a gente fala de unidade de pensamento, é a gente pensar naquilo que nos une, que é muito maior do que aquilo que nos separa. E a gente vê, com a graça de Deus, eu louvo a Deus pela igreja do Barreirinha ser uma das igrejas que passa essa transição geracional, com um pouco mais de suavidade, que nem em todos os lugares essa transição é fácil. A transição de uma geração para outra. A igreja é esse ambiente que tem uma criança, que tem um idoso, que tem o pedreiro e que tem o dono da construtora, congregando no mesmo lugar. A igreja é esse corpo de Cristo que é tão diverso, é composto desses diversos membros tão diferentes, e isso faz bela a unidade que o Espírito Santo dá. Nossa unidade é muito maior do que quem veste uma camisa de time, paga lá 250 numa camisa oficial, não sei se é esse o preço, mas vai lá na loja, se veste com todo mundo, vai na arquibancada, compra o ingresso caro, e daí acabou. Xinga o treinador se perdeu, xinga lá os jogadores, vai para casa, se ganhou, amém, beleza. Não, nossa unidade é muito maior do que alguém tem por um clube. Nossa unidade, ela é trabalhada no poder do Espírito Santo. É trabalhada na misericórdia que nós recebemos de Deus e no amor que nós recebemos, que nos constrange, porque, e aqui falando sobre isso, sobre ter a mesma forma de pensar, é somente pelo vínculo da perfeição, que é o amor, que nós vamos ser unidos como Deus nos chamou a ser. Unidos neste mesmo propósito. O amor, meus irmãos, como o apóstolo Paulo escreveu, lá em Colossenses 3, 13 e 14, ele diz assim, Colossenses 3, 13 e 14, suportem-se uns aos outros e perdoem-se. O suportem-se aqui é de suportar mesmo, é aguentar. Quando você vai ver a palavra mesmo que foi no grego ali, a intenção é de suportar, você aguentar mesmo o outro. Suportem-se, perdoem-se. Toda convivência de longo termo necessita de perdão. Sem perdão não existe uma longa convivência. E ele continua dizendo aqui, Colossenses 3,13. Assim, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, então precisa se perdoar. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que deve nos motivar é o amor. O que deve nos impulsionar, a nossa bandeira precisa ser o amor. Sem amor, as nossas motivações, elas estarão distorcidas. Por amor a Deus e amor às pessoas, nós fazemos o que fazemos. Amar a Deus dá mais trabalho, porque Deus pede coisas para a gente difícil. Amar a Deus é mais caro, porque fazer o certo é mais caro e dá mais trabalho. E envolve de nós um caminho que é estreito, mas o seu fim é glorioso. Amados irmãos, falando sobre unidade, o apóstolo Paulo, ele nas diversas cartas, ele orientou a igreja a trabalhar junto, a trabalhar no mesmo propósito. A nossa unidade, ela precisa avançar, fazer com que a obra de Deus avance, porque sem unidade não haverá progresso. Quantas vezes a gente pode estar reunido no mesmo lugar, no mesmo ministério, mas temos diferenças, temos dificuldades, temos, no resumo da história, depois de muito tempo, alguns atritos,
a gente daqui a pouco não quer trabalhar com alguém. A gente prefere se afastar. Como hoje, né, é muito dito por aí, é melhor se afastar. Tem situações que precisa realmente se afastar quando não tem solução. Mas do que depende agora, falando de igreja, nós precisamos nos perdoar e procurar, com a graça de Jesus, trabalhar junto. A igreja de Filipos, por exemplo, é um exemplo disso. Lá as pessoas estavam trabalhando desordenadamente, porque não estavam em concordância. A unidade é muito mais que uma reunião. Nós olhamos para a palavra de Deus, que nos chama a negar a nós mesmos e cuidar daquilo que é importante por bem da igreja. Quantas vezes nós muitas vezes descuidamos e trabalhamos contra a obra do Espírito Santo? Toda a situação que nós nos envolvemos de trabalhar contra a unidade da igreja é quando nós nos envolvemos contra a obra do Espírito Santo, que é de unir a igreja. Quantas vezes a gente parece que perdeu isso na situação do confronto, que Jesus ensina a gente a confrontar o irmão que pecou contra a gente. Mas a gente não chega no irmão como Jesus ensinou. A gente chega eu chego no meu amigo, chego no outro amigo, chego no pastor, para o pastor resolver aquela situação. Sendo que nós deveríamos ter maturidade espiritual para, como irmãos, tratar as nossas diferenças, nos perdoarmos. Como ontem teve ceia aqui, né? E na próxima ceia participar juntos, lavar o pé um do outro e continuar, apesar das falhas. O pastor vai falhar com vocês, o diácono vai falhar, o presbítero, o seu irmão, o seu melhor amigo vai falhar com você. Porque o céu não é aqui e nós não somos perfeitos. Mas a unidade da igreja, ela é mantida pela presença do Espírito Santo, que faz a gente ser que nem Jesus. O maior propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E Jesus conseguiu lavar o pé do seu traidor. Lembra? João, capítulo 13. Jesus, amando seus discípulos, ali começa relatando que ele amou eles até o fim. Nosso amor nem sempre vai até o fim. Ele vai até onde a gente acha tolerável. Mas quando a gente aprende a amar como Jesus, e aí eu volto para a igreja primitiva, eles compartilhavam todos os dias nas casas, tinham tudo em comum, perseveravam no partir do pão e nas orações, caíam na graça do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava o número dos que iam sendo salvos. É sobre isso que Jesus falou lá em João capítulo 17, no que a gente chama da oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou pelos discípulos que estavam ali naquele momento com ele no Getsemane. Jesus orou pela gente que está aqui hoje. E não oro somente por esses, mas por todos aqueles que virão a crer, para que eles sejam como eu sou contigo, ó Pai, para que sejam um. E assim o mundo creia que tu me enviaste. Amados, olhando para esse chamado de Deus, Deus nos chama para que nós vivamos em unidade, considerando os outros mais importantes do que nós mesmos. Deus nos chama a colocar o outro acima de nós. Quando que a gente faz isso racionalmente? Na carne a gente não faz. É pela ação do Espírito que vem sobre nós. E assim, olhando para este Salmo 133, onde Deus nos chama a verdadeiramente vivermos em união, façamos uma análise de como é a nossa vida como seguidor de Jesus, como cristão. Qual qualidade de cristão eu tenho? Eu olho para essas duas palavras, união e reunião. Que tipo de crente eu sou? Eu já ouvi relatos de irmãos que, quando se viram nos momentos mais difíceis da vida, ele me diz: pastor, eu notei que quando eu saio do portão da igreja, não tenho amigos na igreja. Não tenho ninguém que se importa. Não tem ninguém que vai falar comigo. Isso é triste de ouvir. Isso é triste para qualquer cristão. Mas daí a gente tem que pensar assim. Pois é, a gente se coloca naquela situação da vítima, né?
Muitas vezes ninguém vem me visitar, ninguém me procura, ninguém vai falar comigo. Mas agora vamos nos colocar no outro lado. Eu sou daquelas pessoas que procuram os outros? Daquelas pessoas que se dispõem a notar a falta de alguém e ir atrás dessa pessoa? A verdadeiramente me colocar como um ajudador do meu irmão? Caim, aquele que matou Abel, o primeiro homicídio, aquele fratricídio, o irmão matando o irmão. Deus chega para ele, como quem não soubesse a resposta, e pergunta: onde está o teu irmão? Onde está Abel? Por acaso eu sou guardador, cuidador do meu irmão? Pois bem, eu e você somos cuidadores do nosso irmão. Amados, quando a igreja se institucionalizou, a gente perdeu algumas coisas que a gente precisa resgatar. Nós precisamos entender que Deus nos chamou a vivermos próximos. E esse movimento aqui, até pela própria nossa arquitetura, todos olham para frente, daqui vem alguma coisa. Mas não há muita troca, não há muito compartilhamento de vida. Vejo aqui alguns amigos, revejo, abraço, conheço outros irmãos, mas não dá para ter vida com vida como foi testemunhado aqui. Nesses pequenos momentos aqui é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer. Falando sobre pequenos grupos, é um chamado de Deus, para que a gente possa abrir as nossas casas, a gente possa se dispor a verdadeiramente a viver este propósito, de não apenas participarmos do evento culto, não apenas nos envolvermos nos ministérios, e amém, por isso, graças a Deus, muitos ministérios ativos, operantes, trabalhando com excelência, mas Deus nos chamou a um relacionamento de intimidade, algo que note quando alguém não está bem, algo que proporcione a gente ser semelhante a Jesus. Como que eu posso ser uma pessoa mais paciente se eu não tenho ninguém na minha frente? Dentro do meu quarto eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, não tenho problema com ninguém, vivendo a minha vidinha só para mim, não me enrosco com ninguém, não converso com ninguém, não vou ter nenhuma conversa entendida errada, vai dar tudo certo do jeito errado. Deus nos chamou a viver a vida de igreja, sendo uma vida de corpo, uma vida de comunhão, e não apenas uma reunião, que seja 1, 2, 3, 4 vezes semanalmente, mas uma vida de unidade como um só corpo. Tem alguém que sabe da luta que você está passando agora? Tem alguém que sabe dos perrengues que você enfrentou nesse fechamento de janeiro? Na sua empresa, na sua vida? Você tem alguém para compartilhar isso? Que não seja apenas o seu núcleo ali, no seu lar? A Igreja de Cristo promove isso. Talvez alguns de nós tenhamos passado por experiências ruins em algum momento lá atrás da nossa vida. Não, agora vou falar mais nada para ninguém. Já me desapontei muito. Gente que eu confiei, não deu certo. Faz parte do viver em comunidade. Às vezes não vai dar certo, mas o perdão sempre está lá. E hoje, neste culto, primeiro culto do ano, nessas tomadas do PG, o primeiro culto do PG, a gente quer reforçar você. Se a gente está sendo um crente, na qualidade do crente que apenas se reúne, a gente está sendo crente errado. E Deus nos chamou a vivermos em verdadeira unidade. Amém? Quero orar pela aplicação dessa mensagem nesse primeiro momento. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai, a gente te dá graças pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que vem como o bálsamo para trazer respostas, direcionamento e paz para a nossa vida. Deus Todo-Poderoso, que a gente possa viver o Teu desejo para nós como igreja, que nós possamos verdadeiramente morrer para nós mesmos, naquilo que o Senhor Jesus nos chamou a viver, que nós possamos verdadeiramente viver, ó Deus, para os Teus propósitos, e isso inclui, meu Pai, essa vida de comunhão e unidade.
Não é fácil a unidade, ó Deus. Há coisas que precisam ser abertas, a gente precisa abrir mão para poder viver em unidade. Há coisas, ó Deus, que precisam ser expostas. A necessidade, ó Deus, de um compartilhar de vida. A necessidade de mais paciência, de uma dose extra de amor. Mas, ó Deus, nós entendemos que o Senhor nos chamou a isso, e por isso nós temos o Teu Espírito Santo a habitar em nós. Por isso, ó Deus, nós clamamos, para que nós não sejamos apenas uma igreja que se reúne no momento de culto, mas que não vive as dores uns dos outros, não compartilha das alegrias também. Nós vimos aqui nos testemunhos dos nossos irmãos, ó Pai, aqui na vida do pequeno grupo, de quantas bênçãos o Senhor tem dado, no presencial, no online. O Senhor manifesta a graça e edifica as nossas vidas em Ti. E assim eu peço, Senhor, que como naquela igreja de Atos dos Apóstolos, foi virada uma chavinha no coração e na mente daqueles irmãos, que passaram a entender que mais importante que viver para si mesmo, é viver para servir ao Senhor, amando ao Senhor e à igreja de Cristo. Que em nome de Jesus, ó Deus, como indivíduos, sejamos, ó Deus, unidos uns aos outros num só corpo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. E a gente queria chamar aqui, dentro do propósito do culto de pequeno grupo hoje, as lideranças dos pequenos grupos, para nós intercedermos pela vida dos nossos líderes de pequeno grupo, diante da nova temporada 2025 dos pequenos grupos. Venham até aqui à frente, e nós como igreja, vamos estender as nossas mãos para abençoá-los, abrir a casa, dedicar tempo, energia, recurso, para cumprir o propósito de Deus. Eis aqui esses líderes, eis aqui esses instrumentos do Senhor. Eles se colocam à disposição para servir a Deus, e que em breve esse espaço fique pequeno, para que mais e mais líderes, mais pequenos grupos, o Senhor levante nessa igreja, amém? Vamos erguer as nossas mãos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, eis aqui, Senhor, os Teus servos e servas, suas famílias, ó Deus, Teus filhos, ó Pai, que se colocam à Tua disposição, meu Pai. Só Tu sabes, ó Deus, o quanto custa do tempo de lazer, do tempo em família, de outras atividades que eles poderiam estar fazendo, mas eles se colocam diante do Senhor como instrumentos de bênção. E assim nós clamamos, ó Deus, por cada um dos Teus filhos e servos, por cada uma das Tuas filhas, Senhor, por cada lar, cada família que aqui está, essas lideranças, e como igreja de Cristo, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, abençoa. Que não falte, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, discernimento, ó Pai, para as situações que vão ser levantadas dos pequenos grupos. Não falte, ó Deus, sabedoria dos céus, prudência. Que não falte, ó Deus, coragem. Que não falte, ó Deus, a fé. Que no nome de Jesus, ó Deus, a Tua provisão os encha, ó Pai, de graça e misericórdia a cada tempo. Em nome de Jesus clamamos pelas lideranças, clamamos, ó Deus, por todos aqueles que o Senhor está edificando e vai salvar, ó Deus, nesses grupos. Clamamos, ó Deus, para que esses grupos se multipliquem, Senhor, que não falte o ânimo e a perseverança, ó Pai, que no Senhor, ó Deus, estejam cheios do fruto do Espírito Santo, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão. Deus amado, enche, Senhor, as suas vidas da Tua bênção, derrama da Tua graça, Senhor, e que no poder do Espírito Santo testemunhe, ó Deus, sempre do poder e do propósito do Senhor nas suas vidas, e que o Senhor salve e edifique, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho. Assim clamamos, comissionamos, ó Deus, os Teus filhos para o Teu propósito. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Jesus.